Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Estamos de volta na casa do Senhor. Domingão hoje, né? Dias de descanso para muitos, mas nós não podemos deixar de adorar o Senhor, não podemos deixar de estar na presença dEle, amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos onde você estiver agora, seja em casa. Talvez você esteja sentado num sofá aí, esperando, né? Esperando um dia de trabalho amanhã abençoado. Eu gostaria de te pedir você agora que fechasse seus olhos para a gente fazer uma oração. Eterno e soberano Deus, ó Pai, nós te agradecemos por estar conectados, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Fisicamente, ó Deus, não estamos juntos, próximos, ó Deus, mas em espírito nos encontramos em comunhão contigo, ó Deus. Nós colocamos em Tuas mãos esse culto, ó Pai, nós colocamos em Tuas mãos as vidas, ó Deus, as famílias, ó Deus, reunidas, ó Deus, do Teu corpo, ó Pai. E te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, que o Senhor possa trazer uma palavra revelada, uma palavra rima nessa noite, ó Deus. E que o Senhor possa usar o pastor Álvaro, ó Pai, de forma tremenda nessa noite, ó Pai, para trazer, ó Deus, uma revelação, ó Deus, para que sejamos alimentados, ó Deus. Alimenta-nos, ó Deus. Ó Deus, nós temos vivido, ó Pai, tempos de sequidão, ó Pai, tempos, ó Deus, de proibição, ó Deus, por causa, ó Deus, da pandemia, Senhor. Mas eu te peço, ó Deus, assim como Isaac, ó Deus, colheu a 100 por 1, ó Deus, assim como Isaac colheu a 100 por 1, ó Deus, no deserto, ó Pai, que a Tua igreja, Senhor, que o Teu corpo possa colher a 100 por 1, ó Deus, é o que nós te pedimos, ó Deus. Pois Tu és o Deus do impossível, Senhor. O Deus do impossível está neste lugar. Deus do impossível, Ele está aí. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja ao prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim Teu querer. O Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, que o mar começa a se abrir. Quando tudo diz que não, Ele começa a ser o Deus do impossível. Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível desistiu de mim.
acontecer, Deus do impossível. Deus do impossível. Deus, nós não podemos, ó Senhor, e nem precisamos, ó Deus, de reconhecimento, Senhor, pois somente o Seu nome será glorificado em Tua casa, ó Deus. Assim como o Senhor disse com Paulo, ó Deus, que a Tua graça venha nos bastar, Senhor. Tem um cântico, ó Deus, que muitas vezes nós já entoamos aqui, Senhor, mas que ele possa ser, ó Deus, não apenas um cântico, ó Deus, mas um estilo, Senhor, uma prática de vida, Senhor, em nós. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto diante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Senhor, Tua presença é o meu prazer. Vem, Santo Espírito de Deus, nós carecemos da Tua presença, Senhor. É o nosso prazer Te adorar, Senhor. Nosso prazer é estar na Tua presença, Senhor. Assim como João Batista, Senhor, que nós possamos diminuir, que o Senhor cresça. Mas nós precisamos, nós carecemos de estar no Santo dos Santos, ó Deus. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, e não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Versículo de número 4 diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se
soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se aspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não regozija-se com a verdade, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Fecha os teus olhos. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome do teu Filho e amado Jesus Cristo, Papai, nós te damos graças. Nós te louvamos. Nós te glorificamos. Nós te exaltamos. Senhor, toda honra e toda glória, todo louvor e toda majestade seja dada a Ti. Toma-me, Senhor, nesta noite mais uma vez e conduz a minha vida, Senhor, diante da Tua palavra. Conduz, Senhor, este culto, esta palavra que será ministrada, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Jesus, nós dependemos de Ti na nossa casa, nós dependemos de Ti nas nossas vidas, nós dependemos de Ti, Jesus, no nosso lar, na nossa família. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Fala conosco, Pai, é o que eu te peço. Me usa como teu instrumento neste lugar e nesta noite, para a glória do teu santo e poderoso nome, Jesus. Aleluias e amém. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Bom, eu acredito que eu estava estudando puxando ali algumas palavras sobre casamento, que fala sobre família, sobre o homem e a mulher, a união do homem e da mulher. E eu cheguei numa conclusão que eu acredito que a partir de agora, né, meus paradigmas mudaram. Eu acredito que todo casal que pretende se casar, todo namorado que pretende se casar, e já tem uma data marcada para o casamento, ou vai marcar a data para o casamento, ou pretende, alguém que está solteiro, mas pretende casar no futuro. Eu acredito com toda certeza que você precisa ler todas as cartas do apóstolo Paulo para a igreja. Todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve. Porque em cada uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve, em uma carta ele vai falar um pouquinho sobre o homem e a mulher. E hoje eu lendo somente Romanos, somente Coríntios, Efésios e Gálatas, eu pude ver o apóstolo Paulo, ele instruindo a igreja em alguma coisa em relação ao casamento. Sabe, o apóstolo Paulo, ele diz que, ele fala assim, olha, ele deixa claro que se o homem casar, é para ele não separar. Ele fala que se você puder ficar solteiro e em santidade, permaneça solteiro em santidade. Mas se você casar, você permanece com quem você casou. Sabe, é tão interessante, queridos. E quando nós estamos namorando, nós não pensamos no futuro. Sabe, quando você chega a falar assim, eu vou casar, você não pensa no futuro, você não pensa o que vai vir durante o casamento. Sabe, as pessoas, elas não casam com o pensamento de que o casamento é para a vida toda. Infelizmente, o dia de hoje em que nós vivemos, as pessoas estão casando pensando o seguinte, se não der certo, eu separo. Mas se nós casarmos, se nós vivermos dessa forma, se nós olharmos para a família desta forma, nós estamos permitindo o mundo corromper os princípios de Deus nas nossas vidas. Sabe, e Paulo ele fala o seguinte, olha, que é para nós não nos acostumarmos com as coisas desse mundo, do jeito que as coisas estão andando. Nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias em Cristo. Nós precisamos comer Bíblia, nós precisamos comer a palavra de Deus, nós precisamos buscar o Senhor em oração todos os dias, se nós queremos vencer as tentações deste mundo. Porque hoje tem muita coisa que você não concorda, mas Satanás ele é astuto. Satanás ele vai comendo pela beirada, ele não ataca de uma vez.
Satanás, ele vai comendo pelas beiradas, e aos poucos ele vai mostrando para você que aquilo que você achava que não era, que não podia, não é bem assim, até que um pouquinho pode. Ele vai te induzindo ao erro aos poucos, não é de uma vez. Sabe, é com pequenas novelas que só passa prostituição, é filmes que só passam prostituição, é músicas que só tem letras de prostituição, e aquilo vai entrando na sua mente, aquilo vai entrando no seu coração, e daqui a pouco você começa a viver aquilo do que você está se alimentando. E daqui a pouco você vai se corrompendo, e a sua família vai ficando para depois, para segundo plano. E as lutas que você suportava, que era tranquilo, porque você confiava em Cristo, você colocava, depositava tudo aos pés de Jesus, e sempre pedia: Jesus, me ajuda a suportar, me ajuda a carregar esse fardo, me ajuda, Jesus, o meu marido vai te servir, a minha esposa vai te servir. Daqui a pouco tudo isso passa. Daqui a pouco a luta que você está vivendo já é grande demais, não dá mais para suportar. Daqui a pouco aquilo que o seu marido fazia, a sua esposa fazia, já não dá mais para suportar, a luta é muito intensa. Aonde está Jesus nesse barco? Aonde está Jesus neste casamento? Faça de conta que a sua vida em Cristo, o seu casamento em Cristo, você que é casado, é como se você estivesse viajando. Digamos que o seu casamento é o veículo de transporte que você está usando para chegar em algum lugar. O seu casamento é o veículo de transporte que você está usando para chegar em algum lugar. Sabe, se o seu casamento estragar, e o seu veículo estragar, você não chega a lugar nenhum. Nós precisamos fazer de tudo para manter a nossa vida com Deus, a nossa família em pé. É lógico que não depende de mim, no meu caso. Talvez no seu caso não dependa de você, depende do outro. Mas o que eu acredito é o que eu puder fazer para que a minha família permaneça, eu vou fazer. Talvez eu possa até mudar de ideia amanhã, mas agora é assim que eu penso. Talvez amanhã eu possa até mudar de ideia, mas eu oro a Deus para que isso não aconteça. Eu repreendo até esses pensamentos em minha vida. Porque o pensamento que eu quero ter, a convicção que eu quero ter no meu coração é essa: que família é para a vida toda. Enquanto eu estiver vivo, eu quero a minha casa no altar do Senhor. Eu quero os meus filhos no altar do Senhor. Eu quero a minha família unida no altar de Deus. E o que depender de mim, eu vou fazer para acontecer. Porque eu aprendi, eu não devo me casar, eu não devo estar com quem eu quero estar para essa pessoa me fazer feliz. Eu devo estar com quem eu quero estar para que eu faça esta pessoa feliz. O problema é que nós estamos querendo buscar resposta de uma falta que está em nós, em outra pessoa. O problema é que nós estamos querendo nós estamos querendo preencher um vazio dentro de nós, buscando talvez um sentimento no nosso cônjuge. Sabe, e o nosso cônjuge é como nós. A sua esposa, o seu marido é como você, cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de problemas, questões mais mal resolvidas. Mas Jesus não. Pensa comigo, e se nós, por acaso, preenchermos todo o vazio dentro de nós com a presença de Deus e nos preocuparmos em fazer quem está do nosso lado feliz? Você já pensou nisso? Você por acaso já pensou em fazer feliz quem está do seu lado?
Ou você tem pensado somente em você mesmo? Ou você tem pensado somente que essa pessoa que está do seu lado não te faz feliz? Ou que esta pessoa que está do seu lado, ela está te fazendo infeliz, ou já te fez infeliz demais, e não compensa mais você que está com ela? No início nós falamos que amamos. Quando está no namoro, eu falo que casamento e namoro é igual crente quando está aceitando Jesus e quando está batizando. Queridos, a primeira vez que eu entrei na igreja que eu aceitei Jesus foi maravilha demais. Quando eu entrei na igreja que eu aceitei Jesus, tem pessoas que entram na igreja e aceitam Jesus e acham que aquilo ali é lindo demais, é tudo maravilhoso. Oh, que top, que emoção, que coisa linda e tal. Sabe, a pessoa quando está namorando é lindo demais, é o que ela quer. O namoro é muito lindo. O namoro é maravilhoso, porque no namoro não existe responsabilidades. Para falar com você a verdade, o namoro é tudo aquilo que deveria ser um casamento. O namoro é tudo aquilo que deveria ser um casamento. Mas as coisas parecem que inverte. Porque no namoro é onde um quer amar o outro. É onde um se importa com o outro no namoro. O camarada, quando quer conquistar a mulher, ele está namorando com ela, ele faz de tudo para que ela se sinta feliz, para que ela se sinta importante. E a mulher da mesma forma. Porque eles não estão preocupados em que um faça o outro feliz, mas eles estão preocupados em fazer o outro feliz, em agradar o outro. Não foi assim quando você começou a namorar? Você estava tão preocupado em conquistar aquela mulher que você queria fazer de tudo para agradá-la, para que ela visse você como a última bolacha do pacote, né? Como o último pão do deserto. Uma nação lá e o último pão era você. Da mesma forma a mulher com o homem. Mas quando casa as coisas invertem. No namoro existe, talvez no princípio principalmente existe esse amor do qual Paulo vem falando, de atitude. Existe a chama, existe sim o desejo ardente de querer beijar, de querer abraçar, de querer algo mais, existe sim, principalmente quando estamos no mundo, né? Mas existe também esse amor que Paulo está falando, porque realmente existe essa preocupação de um para com o outro, né? O amor suporta tudo no início, mas quando casa o negócio parece que muda o rumo, parece que fica diferente. As coisas começam a desandar, não sei porquê. Inverte o papel. Quando casa acha que a mulher é obrigada a fazê-lo feliz e o homem fazê-la feliz, quando que deveria continuar um trabalhando para fazer o outro feliz, um se importando com o outro. Mas por que essa inversão de valores? E principalmente você que é cristão, isso não deveria acontecer na sua vida. Porque Jesus em todo momento, Ele nos ensina a nos preocupar um com os outros, a ajudar um com os outros. E isso, queridos, quando fala de nos preocupar um com os outros, de ajudar uns com os outros, eu penso o seguinte: se você não faz isso dentro de casa, como que você vai fazer isso do lado de fora? Se você não está preocupado em demonstrar esse amor para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, como que você vai se preocupar em fazer isso com alguém que você nem conhece? É como Jesus diz: se você não conhece, se você não consegue amar o teu próximo, como você amar o teu próximo que você enxerga, que você toca, que você abraça, como que você vai amar a Deus que você nem vê? É como Jesus disse: se você não consegue amar a tua família,
se você não consegue valorizar aquilo que você está vendo, aquilo que você está tocando, como que você vai valorizar aquilo que você não vê? Como que você vai valorizar o reino dos céus? Como? Eu não consigo entender. Sabe? Todos nós, quando nós casamos, nós confirmamos uma aliança. Quando você falou seu sim, lá na frente do padre, lá na frente do pastor, na frente do juiz de paz, né? Você firmou uma aliança, fez uma aliança não somente com quem você estava se casando, mas também com Deus. Você fez aquela aliança. Você deu a sua palavra. Pensa comigo o seguinte: como seria a sua vida hoje? Como seria a sua vida hoje se as palavras de Deus, se a palavra de Deus, vamos colocar assim, quando eu falo palavra, eu falo assim em honrar propósito. Quando eu digo aqui palavra nesse momento agora, eu estou falando em honrar propósito. Como seria a sua vida hoje se a palavra de Deus para você tivesse o mesmo valor da sua palavra para com o seu próximo, para com o seu cônjuge? Como que seria? Como seria a sua vida após a morte? Você acha que se Deus honrasse a palavra dele com você, como você honra a sua palavra com ele ou com o seu próximo, será que você estaria depois da morte no céu ou no inferno? Se tem uma coisa que nós somos bons em desonrar a nossa palavra, em quebrar alianças, somos ótimos. Louvado seja Deus pela misericórdia dele sobre nossas vidas. Porque se Deus tratasse você e eu como nós tratamos, como nós o tratamos, já tinha quebrado a palavra dele. Louvado seja o Senhor. Morreu naquele madeiro por nós. E hoje a graça e a misericórdia dele que está sobre nossa vida. E é só por isso. E se você não vai morrer no inferno, não vai perecer no inferno, se você crer no nome de Jesus. Mas crer no nome de Jesus, queridos, é praticar a palavra. Crer no nome de Jesus é realmente permiti-lo viver dentro de você. E quando eu permito Jesus viver dentro de mim, é como se eu estivesse dizendo: não sou mais eu, é o Senhor agora que atua. Não sou eu que faço, é o Senhor que faz. Muitas pessoas abandonam lares. Mulher abandona marido, marido abandona mulher porque diz que não dá mais. O quanto você tentou, talvez ainda não seja o suficiente. O quanto você batalhou, talvez ainda não seja o suficiente. Eu quero te levar Efésios, capítulo de número 5. Aliás, perdão, não é Efésios.
Perdi aqui. Péssimo. Um pouco aqui. Efésios 5:22 fala sobre o lar cristão. Acredito eu que tem bastante crente nos ouvindo aqui hoje. Quero falar para você, principalmente o que é crente. O que é crente? Olha o que essa palavra de Deus diz. A respeito da mulher, a respeito do marido. Fala assim, olha. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O apóstolo Paulo, ele vem nos instruindo aqui através de Efésios a respeito dos deveres do homem para com a mulher e a respeito dos deveres da mulher para com o marido. E a gente percebe, queridos, que infelizmente dentro de muitas famílias esta palavra está invertida. Sabe, o diabo ele tem distorcido as coisas. E muitas pessoas têm caído nesse laço. Principalmente pessoas que não conhecem a vontade de Deus. E o impressionante é que cristãos que conhecem a palavra também têm se deixado levar pelas suas emoções, pelas suas vontades, pelos seus desejos carnais. Enquanto a palavra vem nos instruindo como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar. Eu pergunto para você, mulher, hoje, nessa noite. Você tem sido submissa ao seu próprio marido? Ser submissa ao seu próprio marido não é escravidão, não é você ser escrava do seu marido. Ser submissa é você submeter a ele, é você ser somente dele. Porque hoje em dia o que nós mais vemos, principalmente se você for puxar na internet, mulheres que maltratam o marido dentro de casa, mas são submissas ao amante do lado de fora. Homens que não compram a briga por causa da sua esposa legítima, mas compram a briga por causa da sua amante lá fora. Inversão. Inversão de valor. Tanto a mulher quanto o homem valorizando mais aquele que não tem aliança com ela do que aquele que ela fez uma aliança, não diante somente dos homens, mas também diante de Deus. Inversão de valor. Nós precisamos entender que o Senhor, quando Ele constituiu família, queridos, quando Ele abençoou a família, Ele abençoou a família não com o propósito de durar uma semana, um mês, 2 anos, 3 anos. O Senhor, quando Ele uniu o homem e a mulher, quando Ele disse lá atrás, lá em Adão, lá em Gênesis, quando o Senhor falou a respeito de Adão, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea, falhei uma auxiliadora que lhe seja sábia. Deus olhou para aquele propósito e cumpriu aquele propósito, não com a finalidade de durar uma semana, ou 2 meses, ou 3 meses, ou 5 anos, ou 4 anos, mas sim até que a morte os separe. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que o corpo do marido não pertence ao marido, mas pertence à esposa. Da mesma forma, o corpo da esposa não pertence a ela mesma, mas sim ao marido.
Ou seja, um pertence ao outro. Ninguém é dono de si mesmo. Você não pertence a si. Você pertence àquele ao qual você fez uma aliança com ele. Sabe? Tem mulher que deixa um homem uma semana sem nada, 2 semanas sem nada, e fala assim: estou de jejum. Bobo é você. Você está suscitando algo dentro do seu marido. Você está permitindo ele sentir coisas no meio da rua que era para ele estar sentindo por você. Mas porque você está jejuando, não posso, eu tenho que matar a carne, eu não posso alimentar a carne, e o marido às vezes nem cristão é, ou talvez a esposa nem cristã é, e o marido está dizendo que está querendo matar a carne. Você está matando a sua carne, mas está dando carne para outra lá, mas está deixando aquele que está na mão lá sem, até doido no meio da rua. Você quer matar a carne, meu querido? Então não casa. Mas se casar, dá atenção para quem você casou. Paulo, ele deixa bem claro isso, ó. Se é para fazer voto em relação a isso, e faça de pouquíssimo prazo, para que um não venha pecar contra o outro. Enquanto isso, tem mulheres, tem homens fazendo voto de meses. O camarada tem que aguentar meses, a mulher tem que aguentar meses. Senhor da glória, tenha misericórdia dessa vida. Pastor, minha mulher não é cristã, pastor. Meu marido não é cristão, não conhece a palavra, eu já não aguento mais. Já tem 5 anos que eu estou batalhando por esse camarada, já tem 5 anos que eu estou lutando para ele sair da cachaça, já tem 5 anos que eu estou lutando para essa mulher sair da cachaça. Não tem mais jeito, eu não aguento mais, eu vou largar ela. Eu estou orando, eu estou jejuando, mas não dá certo. Sabe o que Paulo fala a respeito disso? Paulo deixa claro: continua orando, continua jejuando. Ah, por quê? A mulher incrédula é santificada pelo marido crente. O marido incrédulo é santificado pela mulher crente. E vice-versa. Um santifica o outro. Um santifica o outro. Então, se você é crente de verdade, continua orando por isso. Se você é crente de verdade, continue colocando a sua família no altar do Senhor. O meu casamento era para ter sido destruído há mais de 8 anos atrás. Meu casamento, para dizer a verdade para você, não era nem para ter sido gerado, porque começou no erro. Mas Jesus, quando eu entrei na vida, quando Jesus entrou na minha vida, Ele consertou a minha vida. Ele consertou o meu lar. Ele consertou a minha família. Sabe, tem gente que acha que quando Jesus entra na vida dele, Jesus conserta assim, ó, no ato. Não. Deixa eu falar algo para você aqui, que talvez você esteja vivendo isso. Quando eu me converti, eu e minha esposa, ela se converteu primeiro do que eu. E nos primeiros anos em que nós estivemos na presença de Deus, como cristãos já batizados, eu dei trabalho para os meus pastores. A minha esposa deu trabalho para os nossos pastores. Depois de crente, eu dizia que era crente, e igual você. Depois de crente, o meu casamento esteve para ser destruído 5 vezes. Coitados dos nossos pastores. O quanto eles tiveram que orar por nós.
o quanto eles tiveram que ler Bíblia em relação a casamento por nossa causa. Quantas vezes os nossos pastores foram na nossa casa porque o nosso casamento estava à ruína. Eu não estou falando a ruína de briguinha, de nhenhenhê, não. Eu estou falando a ruína de separação, a ponto de nos separar, eu e minha esposa, por 5 vezes, depois de crente. Não quer dizer que eu converti ontem, ou que eu tenho 1 mês, ou 2 meses, ou 1 ano de convertido, que não vai passar esse tipo de pensamento na minha mente, que eu não vou passar por dificuldade no meu lar. Isso não quer dizer nada. O que quer dizer é o seguinte, queridos, é o meu amadurecimento em Cristo, como que está. Eu levei um tempo para me amadurecer em Cristo, e por isso meu casamento passou por tanta luta assim. Por isso muitas vezes eu quis me separar, porque eu ainda não era maduro espiritualmente, eu não entendia a palavra de Deus, eu lia, mas não compreendia, ela não entrava, ela não penetrava em mim. Talvez você esteja dessa forma, a palavra de Deus ainda não penetrou na sua vida, não penetrou no seu lar, e é por isso que você só pensa em separação, é por isso que você só pensa em destruição de lar, e é por isso que Satanás ele tem feito o que está fazendo na sua vida, porque falta amadurecimento espiritual. Está faltando você deixar Jesus entrar de vez na sua vida. E aí você vai ver que é possível lutar, e é fácil lutar contra as armas do inferno, porque a arma que nós temos do nosso lado é poderosa. A arma que você tem do seu lado é poderosa. O barco que você está nele tem Jesus de Nazaré. O carro, como eu disse lá no início, que é o seu meio de transporte para essa viagem, né, que é o casamento, Jesus está dentro desse carro. Porque quando você fez uma aliança, você fez uma aliança com Deus. Você colocou Deus no casamento. Você colocou Deus no seu lar. E se você ainda não fez isso, você precisa fazer logo. Você precisa fazer isso logo, porque Jesus ele precisa estar dentro do nosso lar. Sabe, não adianta você fazer uma coisa, sua esposa fazer outra, porque não vai dar certo. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Jesus ele disse o seguinte, que um reino dividido ele não subsiste. Uma casa dividida ela não subsiste. Quando vocês namoravam, vocês pensavam iguais. Vocês tinham os mesmos sonhos, você até falava que ia sonhar o sonho do seu namorado, que você ia sonhar o sonho da sua namorada, que você ia ajudar ele ou ela a conquistar. E agora, quando casado, um sonha diferente do outro, um quer andar para um lado, um quer andar para o outro, e existe um cabo de guerra dentro de casa. Você quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra, e o cabo de guerra está ali esticado, querido. Não há corda que aguente. Pode ser o cabo de aço que for. Se um puxa para o lado, um puxa para o outro, o tempo vai provocar um desgaste. Uma hora ou outra vai romper. Uma hora ou outra não vai dar mais. É preciso você parar. Alguém tem que fazer alguma coisa. É preciso você mudar o seu rumo. Porque uma casa dividida ela não subsiste. É preciso sonhar junto. É preciso andar junto. Mulher, o Senhor disse, por meio da palavra dele, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas as tolas a destrói com as próprias mãos. Essa palavra não é para o homem, é para a mulher. Não adianta eu falar aqui que isso serve para o homem, também serve, mas essa palavra veio diretamente para a mulher, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. O Senhor diz para o homem, que o homem sábio ele edifica a sua casa sobre a rocha, mas o insensato edifica a sua casa sobre a areia.
Aí eu pergunto, você mulher está sendo mulher sábia? Ou está sendo a tola? Você homem, está sendo um homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha? Ou está sendo um insensato que está edificando ela sobre suas próprias vontades, sobre o seu próprio eu? Sobre um pequeno prazer que você pode conquistar na rua? Você está edificando a sua casa na mentira? Você está edificando a sua casa na hipocrisia? Você está edificando a sua casa como? Qual é o tipo de sabedoria, mulher, que você está usando dentro do seu lar? Você está discutindo? Está brigando? Está jogando o passado na cara? Está trazendo ele sempre à tona? Porque isso não é sabedoria. Tudo que acontece leva para a mamãe, para papai, tanto um quanto o outro. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida durante o meu casamento, isso até antes, quando eu passava dificuldade, quem me conhece sabe disso. Pode perguntar aos meus pais, eles vão ser prova disso. Não teve uma vez sequer que eu fui levar problema de meu casamento para meu pai e para minha mãe. Não teve uma vez sequer que quando eu pensei em me separar, eu falei, vou voltar para a casa dos meus pais. Não, nenhuma vez. Depois que eu casei. Às vezes em que eu pensava em separar, mas minha esposa brigava dentro de casa, meus pais não sabiam. Só os meus pastores. Meus pais não ficavam nem tendo consciência disso. Nunca disse, vou voltar para a casa dos meus pais. Porque eu entendi que a família era minha. E se tinha alguém para resolver aquela situação, aquele problema, era eu e minha esposa. E se tivesse de ter um terceiro, seria o nosso instrutor, aquele que Deus colocou nas nossas vidas, para nos auxiliar. Amigo fulano de tal, amiga fulano de tal não existia nas nossas vidas. Acredito eu que é por isso que Deus permitiu a minha família ser restaurada e estar de pé durante todas as vezes que foi preciso. E até hoje é assim. Porque se tinha alguém que precisava saber de alguma coisa, era primeiro Deus. E depois, os nossos pastores. Sabe, porque é muito fácil você levar o problema para a casa da mamãe, levar o problema para a casa do papai. É muito fácil você querer ter alguém que diga que você está certo e que o outro está errado. É só você fazer isso. Você acha que você levando o seu problema para a casa da sua mãe, ela vai dizer que o seu marido está errado? Você acha que você levando o seu problema para a casa do seu pai, ele vai dizer que é a sua esposa, que é você que está errado? Não. Com toda certeza não. Você vai aumentar uma briga, você vai aumentar uma contenda, uma discórdia. E quando acontecer, aliás, e caso vocês não separem e não aconteça nada, quando o marido ou a mulher for lá visitar a sogra está de cara virada. Fica maltratando a minha filha, fica fazendo o meu filho sofrer. Não presta. Essa fulano de tal não presta. Só faz meu filho sofrer, não sei nem para que vem aqui em casa. E a sogra só fica de cara fechada pro fulano de tal ou para fulano de tal. Mas por quê? Você causou aquela coisa. Porque você fez o leve trás. Acredito eu que foi que o Senhor disse no início de tudo. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24. Por isso, deixe o homem, pai e mãe, e se unam à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Você é uma só carne com o seu marido, com sua mulher. Você não é uma só carne com a sua mãe. Você pode ter vindo do útero dela, mas você não é uma só carne com ela. Não foi com ela que Deus falou que você era uma só carne. Não foi com seu pai que Deus falou que você era uma só carne. Você é uma só carne com o seu esposo, com a sua mulher.
Então, se tem problema para resolver, resolve dentro de casa. Se você precisa de conselho, vá buscar conselho, mas sem dizer o que o seu marido está fazendo, o que sua esposa está fazendo, que é errado, que é isso, que é aquilo outro, sem choramingar. Sabe? Tem muita gente que quando vai no pai e na mãe não vai buscar conselho, queridos. Vai reclamar do outro. É aí que está o problema. Porque quando você vai na sua mamãe, no seu papai, você não está indo buscar um conselho para ela salvar o seu casamento. Você está indo para reclamar. E isso vai fazer com que ela destrua o seu casamento. Porque sua mãe, se você falar que está sofrendo, que seu marido está te humilhando, ela não vai apoiar ele. Ela vai dizer para você: meu filho, volta para dentro de casa, que aqui você não sofre não. É isso que você quer? Ou você não quer salvar o seu casamento? Ou você não quer salvar a sua família? Porque se você quer salvar a sua família, você precisa continuar de pé. Você precisa continuar. Você precisa, você deve todos os dias orar e clamar: Senhor, me ajuda, me dá, restaura. Restaura. Sabe o que mais me intriga em relação à família, a casamento, em relação a crente e a descrente? É algo que acontece muito. Acontece muito. Sabe, é impressionante. Impressionante. Eu vou falar de mim mesmo. Vou falar de mim mesmo. Talvez sirva para vocês, mas eu vou falar de mim mesmo. Eu lembro quando eu estava no mundo, eu e minha esposa, nós ficamos anos amaziados, amigados. Quando eu conheci ela, tinha um boteco, e eu ia no boteco tomar umas cachaças. Ela estava noiva há 8 anos de uma certa pessoa, e aí, da forma, eu disse para vocês, o meu passado é esquisito. Mas eu lembro que durante esses 5 anos que nós tivemos amaziado, todas as lutas e contendas que nós tivemos, nós superávamos ela. Cheguei eu e ela a brigar, a nos separar uma vez. Na casa do meu pai, isso quando estávamos amigados. E ela continuou morando na casa dela. Depois a gente voltou, e depois que a gente voltou, todas as vezes que tivemos contenda, tivemos luta, de uma certa forma as coisas funcionavam. E foi até uma última briga que nós tivemos, que foi quando ela engravidou do meu filho Álvaro Júnior. Foi daí que veio o casamento. É o filho da promessa, o filho da restauração, da restituição. Foi ali que realmente começou uma família acontecer. Mas o que acontece é o seguinte, que quando eu e minha esposa nos casamos, ela estava grávida do meu filho, e a gente casou, ele ainda estava, se eu não me engano, estava de 3 meses, uma coisa assim, 3 meses, de nascido não, na barriga dela. E eu ainda continuava no mundo. E ela, a partir do momento que ela ficou sabendo que estava grávida, ela começou a servir a Cristo. Ela começou a caminhar na presença de Deus. E realmente, servir mesmo a Cristo. Parou de sair, parou com as bebidas, parou com tudo e tal. Nessa época ela já não tinha mais o bar. E ela começou a servir a Cristo. E eu no mundão. E eu fazendo bagunça. E eu lembro que enquanto eu estava no mundo fazendo bagunça, ela estava em Cristo orando por mim. É impressionante que isso acontece com a maioria das pessoas. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você é cristão ou cristã e está orando pelo seu marido que ainda não é. Ou já esteve orando pelo seu marido para ele se converter. E diante de tudo que ele fazia com você lá atrás, você continuava orando por ele, não era assim? Igual a minha esposa continuava orando por mim. Sabe, mas chega uma hora que
Deus, ele atende a nossa oração. E o que aconteceu? Eu me converti. Da mesma forma que talvez o seu marido ou a sua esposa se converteu. Mas só que agora que converteu, você não tem a mesma tolerância que tinha no passado. Por quê? Agora que o fulano, que a fulana converteu, você quer chutar o pau da barraca e quer dizer que não tem mais jeito? Da mesma forma que aconteceu comigo. Porque depois que eu me converti, aí já estava mais fácil a situação, estava mais tranquila a situação. A minha esposa chegou a dizer que não tinha mais jeito. Eu já pedi, falando que ia separar, que é isso que aquilo, da mesma forma que eu também falei que ia me separar. Sabe, parece que tem pessoas, o pastor Cote, nós tivemos uma vez lá em Curitiba com o pastor Cote, e ele estava falando a respeito de dependência emocional. Tem pessoas que é emocionalmente dependente de alguma coisa ou de uma circunstância. Por exemplo, tem pessoas que enquanto ela está na presença de Deus, o marido está no mundo, ela é dependente de continuar orando e de continuar aguentando aquela situação. Depois que ele converte, que as coisas estão fácil, que Jesus está no meio, parece que ela não quer mais, porque ela não tem mais aquela luta que ela tinha no passado. A luta agora é menos. É pouca a luta. Quando o marido estava nas drogas, estava na cachaça, você estava tolerando a droga, você estava tolerando a cachaça, você estava tolerando o bafo de álcool, você estava tolerando as porretavas que você tomava para cara fora, porque batia, porque, né? E você orava, oh Deus, muda ele, transforma ele, muda ela, transforma ela. Você tolerava o chifre que tomava, porque ela traía isso, aquilo, outro e tal. Não era assim? E você orando. Não, eu sou uma mulher de oração, eu sou um homem de oração, minha família vai ser restaurada. Depois que converteu, só porque ele não disse que você está bonita, você já não tolera mais. Depois que converteu, só porque ele não vê o seu cabelo pronto, escovado, você já não tolera mais. Depois que converteu, só porque ele não diz que te ama, não te dá flores no dia dos namorados, você já não tolera mais. Não dá mais, meu casamento vai acabar. Fulano não me valoriza. Eu fico sem entender isso tudo. Senhor, devolve a luta para ela. Devolve a luta para ele. Porque eu acho que é isso que ele quer. É isso que ela quer. Não tem condição. Porque quando estava do jeito que estava, você tolerava as drogas. Você lutava. Você orava. Você tolerava a cachaça. Agora que converteu, está na presença de Deus. Talvez o camarada faz um serão na igreja ali. Talvez demorou um pouquinho na rua, batendo papo. Já não dá mais para tolerar. Não é assim que funciona. Desconverta os valores. Coloca Jesus na frente. Deixa Jesus guiar a sua vida, o seu casamento, o seu lar. Santifica a sua esposa, santifica o seu marido. Ora um pelo outro. Valoriza um ao outro. Ame um ao outro. Demonstre atitude um pelo outro. Porque casamento é para a vida toda. É assim que eu penso. Pelo menos eu penso agora. Casamento é para... Não deixe Satanás destruir a sua vida, a sua família. Porque principalmente quando nós temos filhos, na separação dos pais, eles que são filhos que são. Porque tem que chamar de mãe aquela que ele não veio do ventre. Chamar de pai, povo dele. Não. Valoriza a sua vida. Valoriza a sua vida. Valoriza a sua vida. Lute por ele. Lute por ele. Lutar por ele. O que depender de você. Você não pode responder pelo outro, mas o que depender de você. Sabe, infelizmente, nós temos que ser real, porque infelizmente há momentos que nós temos que tocar o barco para frente mesmo.
porque o outro não quer. Você vai fazer o quê? Vai obrigar? Vai botar um revólver na cabeça e falar assim? Não, não é assim. Mas o que depender de você, faça para que a sua família sobreviva. Em nome de Jesus. Deixa eu orar pela sua casa. Deixa eu orar pelo seu lar. Deixa eu orar pela sua família. Neste momento também ore você pela sua família. Apresenta o seu esposo. Apresenta a sua mulher. Apresenta os seus filhos. Apresenta a sua casa ao Senhor neste momento. Consagra ao Senhor. Se está faltando força, pede a Deus força. Está faltando sabedoria, pede a Deus sabedoria. Se está faltando graça, clama por graça. O Senhor, Ele é misericordioso. Ele é benigno. Ele te ama. Senhor Jesus, nós oramos nesta noite e agradecemos pelo pão com o qual o Senhor tem nos alimentado espiritual e físico também. Senhor Jesus, diante da Tua palavra, diante da Tua presença, eu consagro esta casa, eu consagro esta família, eu consagro, Pai, os filhos dos Teus filhos, eu consagro o casamento dos Teus filhos ao Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha levantar o caído, dar força para aqueles que estão abatidos, Pai. Eu peço que o Senhor, com Tua graça e misericórdia, restaure os lares, as famílias, Senhor, que Satanás tem tentado destruir, ó Deus. Coloca, Senhor, compaixão, amor, compreensão. Coloca alegria dentro do lar, Pai, dessas famílias, Senhor, que estão nos assistindo nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, dê paciência um para com o outro, Pai. E sustenta cada um debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. Porque só o Senhor é poderoso para fazer aquilo que nós pensamos, muito mais que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Só o Senhor é poderoso para restaurar uma família, Senhor, que está totalmente destruída. Só o Senhor, Pai, é poderoso para restaurar, Pai, o sentimento de amor verdadeiro dentro de nós, de um para com o outro. Eu creio, Pai, que o propósito do Senhor é que nós amássemos o nosso cônjuge até que a morte nos separasse, até que o Senhor nos levasse. E é debaixo dessa convicção que eu apresento este lar e esta família ao Senhor. Pai, eu repreendo toda a ação das trevas, todo o poder de Satanás contra esta família, contra este casamento. Eu repreendo, Senhor, toda a ação do terceiro, da terceira, nesse casamento, Pai, nesta família, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, restaura, Pai, os pensamentos, restaura as vontades dos Teus filhos, das Tuas filhas, Senhor. Um para com o outro e para com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que todo o poder das trevas venha bater em retirada. Que toda ação de Satanás, Senhor, venha cair por terra. Toda obra de macumbaria, Senhor, venha ser, Pai, eliminada da vida dos Teus filhos, ó Deus. Que todo o encanto perca o encanto, Pai. Seja desencantado agora toda a ação de Satanás. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai, assim eu coloco essas vidas em Tuas mãos. Eu consagro essas vidas em Tuas mãos, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo o sempre, em nome de Jesus. Forte abraço.